tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma das misturas mais incríveis da natureza, que é quando a gente mistura o chá verde com limão. Cada vez mais pessoas vêm falando sobre isso na internet, vêm usando no dia a dia e vendo os benefícios incríveis para disposição, inflamação, para melhorar o metabolismo, emagrecer. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo, como fazer, quanto tomar, quem não deve. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você acrescenta alguma coisa ao seu chá do dia a dia. Se você gosta de fazer combinações, qual é a sua combinação preferida de chá? A minha é de camomila com chá de cidreira. Escreve pra mim aqui embaixo qual é a sua, eu vou adorar ver o seu comentário. Quando a gente pensa nessa combinação, né, são dois super ingredientes já muito estudados, né? Quando a gente justamente pensa no chá verde, os benefícios vão muito além da cafeína, né? O grande destaque do chá verde são as catequinas, sendo que a mais potente estudada é a epigalocatequina galato, que é um polifenol com poder antioxidante avassalador, assim, que modula a inflamação celular e interfere diretamente no destino das nossas células de gordura. Além disso, o chá verde também tem outra substância muito interessante, que é a liteanina, um aminoácido raríssimo que muda completamente o efeito da cafeína no cérebro, trazendo um equilíbrio, diminuindo a ansiedade. Vou falar mais disso aqui para você. E o gengibre, né, que também é muito estudado e muito utilizado cada vez mais no dia a dia, é uma raiz medicinal, né, amplamente utilizada no Ocidente, riquíssima em óleos voláteis e compostos picantes naturalmente. Os principais são o gingerol e o chaogaus, que se formam quando o gengibre é seco ou aquecido, tornando ele ainda mais potente. Então, eles têm propriedades farmacológicas já documentadas e agem como poderosos antioxidantes, protetores gástricos e moduladores inflamatórios no nosso organismo. Eu vou falar para você agora dos benefícios reais do nosso organismo, dessa mistura do chá verde com o gengibre para a gente utilizar mais no dia a dia. Muitas pessoas gostam de usar essa mistura por conta dos benefícios para o emagrecimento. O chá verde tem uma combinação muito interessante da cafeína com a epigalocatequina galato, que aumenta a termogênese, que é aquele gasto de calorias em repouso do nosso organismo, né? Mas o detalhe sofisticado é que a epigalocatequina galato inibe uma enzima chamada CONT. E essa enzima tem a função natural de destruir a noradrenalina, o hormônio que avisa o nosso corpo para queimar gordura. Quando a gente bloqueia a CONT, C-O-M-T, a noradrenalina fica ativa por muito mais tempo no sangue, gerando mais estímulo para a lipólise, para a queima de gordura, que na verdade a lipólise, né, para você entender melhor, é justamente a quebra de gordura estocada como energia. Então a gente usa a gordura que está estocada como substrato energético. Então, enquanto o chá verde foca na queima de gordura química, né, da quebra química da gordura, o gengibre atua no comportamento, ele promove uma leve termogênese por ativação dos receptores térmicos e o seu grande forte é aumentar a saciedade e também melhorar o conforto digestivo. Então, é como se o chá verde ajudasse a sinalizar a queima de gordura no metabolismo e o gengibre ajudasse a segurar o apetite e melhorar a digestão. Eles trabalham em equipe e muitas pessoas referem que quando começam a utilizar essa mistura tem bons resultados no emagrecimento. Antes de continuar falando dos benefícios para você, eu quero te convidar a conhecer os meus 3 desafios para diminuir a inflamação, para controlar o açúcar do sangue e para emagrecer de forma saudável. Todos eles têm 10 dias e todos os dias você recebe receitas, dicas interessantíssimas para você colocar em prática ali. Todo mundo que está fazendo tá amando, então vou deixar o link aqui embaixo, te convido a conhecer. Se você já está gostando do vídeo, também te convido, peço para você para curtir esse vídeo, isso é muito importante para mim aqui no canal. E se você também conhece alguém que precisa de ajuda, né, vai se beneficiar dessa informação, compartilha esse vídeo, vamos ampliar nossa corrente do bem. Muitas pessoas também gostam de utilizar essa mistura pensando em combater a inflamação crônica, né? Depois dos 40, dos 50, o nosso corpo tende a desenvolver mais uma inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação é curiosa porque ela não dói como um corte, como uma perna, um joelho inchado, machucado. Ela atua silenciosamente no nosso sangue, favorecendo o acúmulo de gordura nessa região aqui da barriga visceral, gerando resistência à insulina e pode desgastar também as articulações. A epigalocatequina galato do chá verde entra nas células e bloqueia o fator de necrose, o NF-kappa-beta, o fator de necrose tumoral beta, que é um interruptor que inicia a inflamação, reduzindo as citocinas destrutivas, que são o fator de necrose tumoral alfa, e o L6. Já o gingerol e o chaogal do gengibre agem de forma idêntica às anti-inflamatórias de farmácia, mas de maneira natural. Eles bloqueiam a via COX-2 e a LOX,
reduzindo o estresse oxidativo, aliviando dores musculares, inchaços e desconfortos articulares, mas não sobrecarregam o estômago, como os remédios de farmácia, diclofenaco e ibuprofeno fazem. Claro que eu tô comparando ele aos remédios, mas não tô querendo dizer que ele vai substituir se você teve indicação do médico, tá bom? É só para dizer que ele age nas mesmas vias de uma forma muito mais natural e a médio e longo prazo. Muitas pessoas também fazem essa misturinha do chá verde com gengibre pensando no controle da glicose, porque as catequinas do chá verde protegem as células beta do pâncreas, que são as células que produzem a insulina no nosso organismo. Então, elas protegem essas células contra estresse oxidativo, melhoram a sensibilidade à insulina sistêmica. O corpo passa a precisar menos de hormônio, né, dessa insulina para colocar o açúcar para dentro da célula do corpo. E o gengibre traz um ponto muito interessante, porque os estudos sugerem que ele ativa e aumenta a transcrição do GLUT4. Então a gente tem que pensar no GLUT4 como umas portas de entrada que ficam nas paredes do músculo. Quando o gengibre ativa esse GLUT4, o músculo consegue captar e sugar a glicose que está circulando no sangue de forma mais rápida e eficiente, mesmo em casos de resistência à insulina. Então, o chá verde melhora a sensibilidade geral da insulina, né, do seu hormônio, e o gengibre abre a porta do músculo para que o açúcar saia do sangue e vire energia mais facilitadamente. Então, essa sinergia ajuda bastante no controle do açúcar do sangue. Um outro benefício dessa misturinha tem a ver com a saúde do fígado, né, porque muitas pessoas que têm a esteatose hepática não alcoólica, né, o acúmulo de gordura no fígado por causa de má alimentação, consumo excessivo de açúcar, alimentos ricos em carboidrato e gorduras inflamatórias, são beneficiados porque a epigalocatequina galata do chá verde tem o poder comprovado de reduzir a lipogênese hepática, que é um nome científico para a capacidade que o fígado tem de fabricar gordura. Então, isso acontece principalmente quando a gente consome muito açúcar e carboidrato em excesso. Então, tem muita glicose, muito açúcar, o que o fígado faz? Ele começa a produzir gordura utilizando esse excesso de açúcar que está disponível na corrente sanguínea. Além disso, ele reduz o estresse oxidativo dentro das células do fígado, evitando que a gordura acumulada inflame. E o gengibre, a gente sabe, né, que complementa essa rota de forma indireta, porque ele diminui a resistência à insulina nos músculos, tem menos ácido graxo livre sobrando no fígado, no sangue para ser enviado e estocado lá no fígado. Então, é muito interessante para ser utilizado de forma complementar. Muitas pessoas também usam essa mistura pensando mais em energia, em disposição, mas sem ficar hiperestimulado, porque o café muitas vezes dá energia, né? Mas muitas pessoas que têm sensibilidade podem ter ansiedade, taquicardia, tremedeira e aquela queda abrupta de energia depois de algumas horas. Como eu te falei, no chá verde, a cafeína vem acompanhada da L-teanina, que é um aminoácido que estimula as ondas alfas do cérebro associadas justamente ao relaxamento profundo, né, a alerta mental, a dar mais foco pra gente. Então é como se tivesse um foco mais limpo, calmo e duradouro, e não tem aquela ansiedade, aquela palpitação, aquela tremedeira que muitas pessoas sentem com o café, sabe? E ainda pensando em digestão, né, a gente tem que falar sobre isso. O gengibre é um dos reis, porque ele ajuda a melhorar a digestão, previne gases, ajuda a esvaziar o conteúdo estomacal mais rapidamente, então diminui aquela sensação de empachamento, gases. Então muitas pessoas gostam de tomar esse chá após o almoço ou o jantar, em substituição ao cafezinho que normalmente tomariam nesse horário. Então, como preparar, né? Se você se animou e quer consumir essa mistura, como fazer de forma certa, né? Para extrair o máximo de benefício, a gente não pode pegar, tacar tudo ali na panela e fazer de qualquer jeito. O gengibre é uma raiz de casca dura, então se você for utilizar ele em natura, em raiz, tem que cortar em pedaços pequenos e levar para ferver por alguns minutos por decocção para extrair esses compostos. Depois que esse chá estiver pronto, você passa, né, junto com o gengibre que já está ali na panela, só para você entender. Você pega o gengibre, pica ele em pedaços, pega um pouco d'água numa panela e leva para ferver por uns 10 a 15 minutos. Isso vai extrair os compostos ativos. Depois você desliga o fogo e acrescenta o chá verde para, de forma mais suave, extrair os compostos dele, que são muito sensíveis para você levar, de fato, para ferver. As folhas mais delicadas são mais beneficiadas pelo processo de infusão, quando já está fora do fogo. Então, normalmente a gente faz isso, espera uns 3, 5 minutos, coa e toma. Claro que quando a gente pensa também nesses chás, né, a gente não pensa em acrescentar açúcar, porque a ideia é que a gente não aumente a inflamação do corpo como o açúcar faz. E fica um chá bem agradável, né, bem aromático, o gengibre,
com chá verde. Se você gosta, inclusive, de água flavorizada, você pode botar mais pedras de gelo, completar com mais líquido e ir tomando ao longo do dia. É uma excelente opção. Me conta se você prefere mais chá quente ou frio. Claro que, como tudo nessa vida, tem pessoas que devem evitar essa misturinha, né? Pessoa que tem gastrite ativa, refluxo ativo, pessoas que têm quadros graves de insônia, ansiedade, principalmente depois das 3 da tarde, não devem consumir. Se você usa medicamento anticoagulante, enfim. Se você tem qualquer condição de saúde, tá grávida, amamentando, tá na dúvida se você deve ou não tomar esse ou outros chás, é bem importante que você fale com seu médico ou seu nutricionista, tá bom? Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Agora eu quero saber de você, que horas você tomaria? Se você já tomou e sentiu algum benefício, se sim, qual? Escreve pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque ela me ajuda muito, e compartilha também com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos junto ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.